Você sabia que 98% das pessoas, elas estão presas no medo, na procrastinação e na falta de propósito? Meu nome é Esther Miranda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos estar falando muito sobre deriva mental, sobre medo, sobre pensamento crítico, para te ajudar a sair dessa porcentagem, para sair dessa margem de pessoas que não alcançam, não vivem todo o seu potencial, não alcançam os seus sonhos. Então, nós precisamos assumir o controle consciente dos nossos pensamentos e das nossas ações. E o que tem impedido, nos impedido de realmente assumir esse controle? Viver a deriva mental. O que seria viver essa deriva mental? Seria viver no piloto automático. Quantas vezes você ficou em dúvida se você desligou o ferro de passar roupa quando saiu de casa? Você ficou em dúvida se você fechou realmente a porta? Você não sabe como que você realizou determinada tarefa, você não sabe nem se você realizou. Você fica em dúvida se você realizou determinada tarefa. Isso é viver no piloto automático. É você fazer determinada ação e você não tá ali. O que tá ali é o piloto automático, como se fosse no carro, realmente. O piloto humano não está realizando nenhuma ação ali com a mente. Está o piloto automático. E isso é na nossa vida. A nossa mente não tá ali presente. Só o corpo, só a máquina está realizando aquela tarefa. Então, viver a deriva é também viver no piloto automático. E a longo prazo, isso é muito prejudicial para a sua vida. Porque você não está onde você deveria estar. Você não tem consciência, você não tem presença nas suas atividades. E quanto mais você coloca no piloto automático, quanto mais você vive no piloto automático, a tendência é mais você fazer esse tipo de comportamento. Pessoas que vivem à deriva são pessoas que não pensam por si próprias, né? Elas têm pensamentos, elas têm filosofias de vida de outras pessoas. Então elas apenas repetem algo que elas acharam legal, algo que elas acham que vai impressionar, às vezes, outras pessoas. Então, viver a deriva é você não pensar por si próprio, entendeu? Você ter os pensamentos de outras pessoas, viver como se você vivesse praticamente a vida de outras pessoas. Você direcionar seus pensamentos apenas para problemas, você não conseguir achar soluções na vida. Falta de reflexão, falta de ausência de objetivos claros, você não reflete sobre a vida, você nem pensa sobre a vida, sobre o que você deseja no futuro e você não reflete sobre o que você seu passado, o que você pode melhorar. É uma pessoa realmente como se estivesse à parte da realidade. E, infelizmente, hoje em dia, a tendência é vivermos mais assim, né? No mundo em que nós estamos inseridos. Essas pessoas permitem que o medo e a dúvida governem as suas ações. Então, não vou realizar determinada tarefa, não vou tomar determinada atitude porque eu tenho medo. Os principais medos que governam isso vai ser o medo da rejeição, o medo da crítica, né, do julgamento, e o medo da pobreza, da incerteza, né, da dúvida do futuro, como que vai acontecer, eu não tenho garantias. Então essas pessoas, elas vivem com esse medo, e isso atrapalha muito a realização pessoal. Identificar os medos é muito importante, você identificar os medos que têm te paralisado o seu progresso, o seu processo. Esse medo pode estar te mantendo em hábitos destrutivos para a sua vida. Então, nós precisamos realmente avaliar, identificar e enfrentar os nossos medos. Direcionar os nossos pensamentos para soluções, refletir. Você pensa por si mesmo ou você tem repetido apenas o que os outros falam? Falta de foco, falta de direção. Isso é uma coisa muito comum nas pessoas que estão à deriva.
São pessoas que vivem afastadas do caminho que elas desejam ter. Elas desejam viver uma realidade, mas vivem outra totalmente diferente e não fazem, não tomam nenhuma ação, nenhuma atitude para mudar isso. É uma pessoa sem realização pessoal, sem realização profissional. Então precisamos de estar atentos para observar: será que eu tenho sido uma pessoa que vive à deriva? Será que eu estou sendo uma pessoa que vive aprisionada pelo medo? Será que eu faço parte dessa grande massa populacional que vive, que tem vivido assim e que vai morrer assim, muito próximo da vida que você tem vivido? Não vai conseguir viver algo diferente? Você se sente dependente das opiniões alheias? As opiniões alheias, elas têm um impacto na sua vida? A crítica, o julgamento, você não se move por conta disso? Então, eu te convido realmente a pensar se os seus pensamentos têm sido seus ou são ideias plantadas por outras pessoas. Identificar onde você tem errado, onde você tem derivado, onde você tem se distraído. Reforce o seu pensamento independente, reforce o pensamento de pensar por conta própria. Você pode exercer o seu pensamento crítico passando a duvidar mais das coisas, passando a questionar mais as coisas, usar a meditação para silenciar, para desenvolver o seu foco, aumentar a sua leitura, aumentar a sua reflexão sobre a sua própria vida, o que você tem feito, o que você gostaria de fazer, o que você precisa mudar. Reduzir conversas vazias, ir a lugares que você só perde tempo conversando com pessoas também que não te acrescentam nada, reduzir o tempo de redes sociais sem propósito, notícias que não vão ter nada relevante na sua vida. Então, se você deseja ter uma vida diferente da maioria das pessoas que estão ao seu redor, da maioria das pessoas que você conhece, você precisa realmente sair da posição de uma pessoa que está em deriva mental, de uma pessoa que vive com medo de julgamento, de crítica, de pobreza, medo da insegurança futura, cheia de dúvidas, uma pessoa que não pensa por si próprio. Se você deseja sair disso, você precisa realmente tomar atitudes diferentes, observar, identificar onde você está derivando mental, onde você tem tido medo, onde você não tem pensado por si próprio e começar a mudar a sua realidade, viver com propósito, viver com menos procrastinação, viver liberto dos medos que têm te aprisionado. Se esse vídeo te ajudou, se eu colaborei com o seu desenvolvimento pessoal, deixe seu curtir e se inscreva no canal.